Oi, turminha. Vamos lá, capítulo 14, sistema sensorial, tá? Aquecendo. Para viver no esgoto é preciso boa visão, boa audição, bom olfato e o dispenso. Interpretando o quadrinho, podemos perceber a importância dos órgãos dos sentidos e como sua utilização nos ajuda a viver melhor. Quais os órgãos dos sentidos que não foram citados, mas que são importantes para a interação com o meio ambiente? Pensando nisso, percebemos ou captamos os estímulos externos, como sons, temperatura, odores, luzes, etc., porque possuímos órgãos sensoriais. Tais órgãos dos sentidos colhem sinais vindos do ambiente e os enviam pelos nervos até o cérebro, uma central que interpreta e traduz tais estímulos em sensações. Então, em sua opinião, qual a importância desse sistema para o ser humano? Vamos à obra. A audição. O equipamento auditivo capta estímulos, como sons, por meio de ondas transportadas pelo ar. São as ondas sonoras. Tal equipamento é formado por orelha externa, orelha média e orelha interna. Orelha externa. Compreende a orelha propriamente dita, que na espécie humana não é tão móvel ou passível de movimento como em outros animais, porém recebe e direciona as ondas sonoras. Após a orelha há um canal, o meato acústico, no qual desembocam glândulas de cerume, cujo produto retém impurezas. Vamos ver. Orelha média. É um pequeno recinto que produz estímulos sonoros para a orelha interna. Tem início na membrana timpânica, que permanece esticada como o couro de um tambor. Ligado a esta membrana, encontramos o primeiro dos 3 ossículos da audição ligados em cadeia e exclusivos de mamíferos: o martelo, a bigorna e o estribo, cujo apoio está unido à orelha interna por meio da janela oval. Há uma comunicação da orelha média com a faringe, e isso se faz pela tuba auditiva, que mantém a cavidade da orelha média cheia de ar. Então aqui estão os 2 cortes, tá? E onde estão posicionadas cada uma dessas estruturas que foram ditas agora. Quando descemos a serra em direção ao litoral, a pressão atmosférica aumenta. Portanto, torna-se maior a pressão sobre a membrana timpânica, via canal da orelha externa. Por isso, a surdez temporária. Para que isso não aconteça, basta descermos a serra conversando, pois abrindo a boca, a pressão do ar que sobe pela tuba auditiva até a orelha média compensa a pressão externa do ambiente. A orelha interna. Formada por um corpo rígido e oco, cheio de líquido. Compreende os dutos semicirculares, o utrículo e a cóclea, ou caracol, onde fica o órgão auditivo denominado órgão espiral, ligado ao nervo auditivo. Os canais semicirculares da orelha interna relacionam-se ao equilíbrio. São preenchidos por um fluido que banha células especiais e que, desse modo, informam ao cérebro sobre a posição e os movimentos da cabeça e do corpo. A função auditiva. As vibrações sonoras propagam-se pelo ar e fazem vibrar a membrana timpânica. Essas vibrações são transmitidas pelos ossículos da orelha média, que pressionam a janela oval do utrículo, aumentando a pressão do líquido interno. Isso se transforma em estímulos ao órgão espiral, que os conduz ao cérebro pelo nervo auditivo preso ao caracol. Cuidados com a nossa audição. Sons que passam dos 80 ou 90 decibéis, lembrando que decibel é a unidade que mede a intensidade dos ruídos. Então, passando
dessas marcas de 80 ou 90 decibéis já constitui uma ameaça para a audição do ser humano. O ruído de automóveis, aviões e de outras máquinas modernas são um risco permanente para a nossa audição, além de provocar alterações do sistema nervoso, na pressão arterial e outros distúrbios. Um conjunto de rock, por exemplo, pode alcançar 140 a 160 decibéis, intensidade de som muito agressiva para nós, principalmente se for constante e se utilizarmos fones de ouvido. Outro cuidado é não introduzir nada no canal auditivo, como hastes flexíveis, cotonetes ou palinetes, para alguma limpeza, porque além de empurrarmos o cerume para dentro, podem surgir infecções ou pode acontecer o rompimento da membrana timpânica. Para cuidar dos problemas relacionados à audição, devemos procurar um médico especializado, o otorrinolaringologista. Vamos para outro sentido agora. A gustação e olfação. A língua é um órgão gustatório que recebe estímulos externos, como as substâncias que estimulam as papilas gustativas presentes na língua. Importante lembrar que as substâncias são percebidas quando são dissolvidas para serem analisadas pelos receptores gustativos. As papilas gustativas, que percebem sabor doce, localizam-se na região anterior da língua. As papilas, que detectam sabor azedo ou ácido e sabor salgado, são encontradas nos bordos laterais e aquelas que percebem sabor amargo estão na base ou parte posterior da língua. Aqui tem um esqueminha, tá? Aonde nós percebemos cada tipo de sabor, tá? Então, doce, tá aqui desse lado, salgado, azedo e na parte posterior o sabor amargo. Estímulos ou impressões gustativas chegam ao cérebro por meio de nervos transmissores e ali os sabores são interpretados. Quando estamos gripados, nossa língua pode ficar coberta por um muco que impede a percepção dos sabores. Partículas ou moléculas de um perfume penetram pelas narinas e são detectadas na cavidade nasal por uma mucosa olfativa, onde estão múltiplas ramificações do nervo olfático, que detectam as impressões olfativas de qualquer substância e as enviam ao centro do olfato no cérebro, local onde também são interpretados. Do mesmo modo que o paladar, o estado gripal prolongado faz com que a mucosa olfativa e as terminações nervosas fiquem recobertas por muco e, por isso, dificultam a percepção de qualquer odor. Tá? Então, aqui nós temos um corte do perfil da região nasal que mostra a mucosa olfativa. O tato. Podemos dizer que o órgão sede responsável pelo tato é a pele. Em toda a extensão do nosso corpo existem receptores sensitivos, pequenas estruturas responsáveis pela percepção de pressão, dor, calor e frio. A nossa pele é formada por 3 camadas. A epiderme. Ela é externa e formada por várias camadas de células mortas, exceto a última, que é a geradora de novas células, pois as camadas mortas são periodicamente substituídas. Áreas de maior atrito, como a palma das mãos, planta dos pés, cotovelos e joelhos, têm epiderme mais espessa, pois o atrito provoca produção de queratina, que é uma proteína de proteção. A derme, ao contrário da epiderme, é vascularizada e aí existem glândulas sudoríparas, folículos pilosos, glândulas sebáceas e outras células. Glândulas sudoríparas e sebáceas abrem-se na superfície da epiderme, enquanto as primeiras liberam suor, que regula a temperatura do corpo. As glândulas sebáceas produzem uma substância oleaginosa que lubrifica a pele.
Tela subcutânea. Ela oferece uma proteção mecânica, proteção térmica e reserva de alimento e energia, uma vez que é formada por tecido adiposo, que armazena gordura. É bastante desenvolvida em pessoas gordas e animais que costumam resistir ou se submeter às baixas temperaturas do ambiente onde vivem, como focas, elefantes marinhos e outros animais. A visão. Sentido que nos permite perceber tudo que existe e nos rodeia, desde fenômenos oferecidos pela natureza a tudo que foi criado pelo homem. Colocados frontalmente em cavidades no crânio, temos 2 olhos. Cada bulbo do olho está encaixado numa cavidade óssea chamada órbita e é revestido por 3 capas ou túnicas. Tá? Então aqui nós temos o esquema de corte do olho, tá? E todas as suas estruturas. Vamos falar de algumas delas. A esclera é a mais externa e branca, tornando-se delgada na região anterior, recebendo o nome de córnea. Revestindo a córnea e a face interna das pálpebras, há uma fina camada, a conjuntiva. Quando infectada por vírus ou por bactérias, adquirimos uma conjuntivite. Por isso, devemos evitar o contato dos olhos com as mãos sujas e periodicamente lubrificá-los com algum colírio prescrito por um oftalmologista. Corioide é a camada do meio e forma um disco colorido ou pigmentado na região anterior à íris. Sabemos que a pigmentação da íris é determinada geneticamente. Na íris há um orifício regulável, por onde passam os raios luminosos para dentro do bulbo do olho. É a pupila, ou menina dos olhos. A pupila é sempre escura, pois não há claridade dentro dos olhos. Então, aqui nós temos também um corte frontal, dos olhos, e as suas estruturas. A retina é a membrana interna, com irrigação sanguínea e sensibilidade aos estímulos de luz. Ali existem 2 tipos especiais de células: cones, sensíveis ao brilho da luz e às cores, e bastonetes, que são sensíveis à luz fraca e não às cores, isto é, ao claro, escuro, branco e cinza. O ponto cego na retina não capta nenhum estímulo luminoso, daí o seu nome. A formação da imagem. Os raios luminosos atravessam a córnea, parte anterior e transparente da esclera. Passam pelo humor aquoso, líquido transparente que preenche a câmara anterior, entre a córnea e a íris. Depois pela pupila, que é um orifício, e pela lente biconvexa e ajustável dos músculos. Depois de atravessar a lente, os raios luminosos entram pela câmara posterior, preenchida por uma gelatina transparente, humor vítreo, e alcançam uma minúscula depressão na retina, a mancha amarela ou fóvea, onde é formada a imagem e enviada ao cérebro pelo nervo óptico. O funcionamento dos nossos olhos é semelhante ao de uma máquina fotográfica, pois na retina a imagem forma-se invertida. Uma vez endereçada ao cérebro, ela torna-se direita, e aquilo que vemos é a interpretação do nosso cérebro ao estímulo luminoso ou imagem que chega até a retina. Então, aqui nós temos um esqueminha, tá, da formação invertida da imagem na retina. Tá? Então aqui a posição que está o objeto e como essa imagem é formada na retina. Tá vendo? Ela é invertida. Depois quem vai corrigir isso aqui é o nosso cérebro. Defeitos da visão. Astigmatismo. É a curvatura irregular da retina ou da córnea. Provoca falta de nitidez na imagem. A hipermetropia. Como o globo ocular
é mais escuro, a imagem se forma atrás da retina. E a correção é feita por lentes convexas ou convergentes. A miopia. O globo ocular é mais longo e a imagem se forma à frente da retina. E a correção é por lentes côncavas ou divergentes. Uma pessoa míope tem boa visão para objetos próximos, tá? E o hipermetrópe tem boa visão para objetos distantes. Presbiopia. A lente perde a capacidade de ajuste e diminui a nitidez das imagens que observamos. É a vista cansada, comum em pessoas mais idosas. Outros problemas da visão. A catarata. A lente torna-se opaca como resultado de várias causas, inclusive diabetes, e em muitos casos troca-se a lente por uma lente artificial. O glaucoma. O aumento da pressão no interior do bulbo do olho provoca problemas na retina e no nervo óptico. O daltonismo. Determinado geneticamente, é o mesmo que cegueira para cores ou incapacidade de diferenciar o vermelho do verde, mais frequente nos homens que enxergam aquelas duas cores como cinza ou amarelo. Vamos lá, vamos fazer agora algumas atividades, tá bom? Caroço da cabeça, número 1. Irá ver. Os olhos vão de bicicleta até enxergar. Para ouvir, as orelhas dão aos talheres de escutar. Para dizer, os lábios são duas almofadas de falar. Para sentir, as narinas não viram chaminés sem respirar. Então, após a leitura do trecho da letra da canção, responda: às quais sensações a letra da música se refere? A visão, a audição e ao olfato. Letra B. Quais são os tipos de receptores que o nariz e os olhos possuem? Onde eles se localizam? A visão. São fotorreceptores localizados na retina. E o olfato? São quimiorreceptores localizados na mucosa interna do nariz. Número 2. Qual é a função da membrana timpânica? Ora, receber os estímulos de som e transmiti-los à orelha interna, por meio dos ossículos da orelha média. Complete o pequeno texto. A orelha média comunica-se com a faringe através de um canal denominado tuba auditiva. Esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado e de outro do tímpano, a pressão de ar atmosférico é igual. Número 4. Quais são os dois locais que a bulba auditiva põe em comunicação? A orelha média e a faringe. Número 5. Como a onda sonora é transmitida da membrana timpânica até a orelha interna? A membrana timpânica vibra e empurra os ossículos da orelha média um contra o outro, pressionando o estribo contra a janela oval. O líquido da orelha interna estimula o órgão espiral, tá? Que é o órgão auditivo. Número 6. Onde se localiza o órgão espiral? Na cóclea ou caracol. 7. Qual é a função dos canais semicirculares da orelha? Informar a posição da cabeça, tá? É o equilíbrio.
Número 8. Qual é a principal diferença no ser humano dos estímulos gustativos e olfativos? O órgão gustatório analisa substâncias dissolvidas. O órgão olfatório analisa substâncias volatilizadas. Número 9. Qual é a camada da pele que abriga os receptores sensitivos da pressão? Para pressão, dor, frio e calor? A derme. 10. Das camadas internas do bulbo do olho, qual é a sensível aos estímulos luminosos? A retina. 11. Em que ponto se forma a imagem? Na mancha amarela ou fóvea? Número 12. Por que depois de algum tempo no escuro, nossos olhos ardem ao acender a luz? No escuro, os bastonetes formam rodopsina, ou púrpura visual, substância que aumenta a capacidade visual dessas células. Por isso, a nossa visão parece melhorar após alguns momentos no escuro. Quando a luz acende, ela incomoda, porque os bastonetes estão hipersensibilizados pela rodopsina, que, em contato com a luz, se desfaz. Número 13. Pesquise qual é a vitamina importante para a integridade dos olhos, onde ela é encontrada. Bom, pessoal, é a vitamina A. Tá? Sua escassez promove hemeralopia, uma cegueira noturna, pois ela é necessária para formar a rodopsina. Número 14. Dê o nome das estruturas apontadas com algarismos nas setas. Tá? Então isso aí é só voltar na imagem aqui, ó. É só voltar na imagem, tá? E vocês vão ter o nome dessas estruturas, tá bom? Aqui, ó. Tá, todas as estruturas estão aqui. Então é só vir aqui e copiar essas imagens que está sendo pedido aqui, tá? O nome de cada uma que está sendo pedido. Número 15. Qual é a diferença entre hipermetropia e miopia? Na hipermetropia, a imagem se forma atrás da retina. E já na miopia, a imagem se forma à frente da retina. 16. Qual é a sede do centro gustatório e olfatório? O gustatório é na língua e o olfatório na mucosa nasal. Tá bom, turma? Então por hoje é só. Semana que vem tem mais, tá bom? Então, um abraço, até mais.